Caros amigos, estamos aqui apresentando um trabalho feito por iniciativa de 3 participantes de uma das viagens nos Passos do Mestre, a 13ª, com destino a Israel e ocorrida em setembro de 2023. Cronologia da vida de Jesus em 4 partes, criado por Alessandra Arruda, Carmen Neves e Denise Lino. Estas nossas viagens nos Passos do Mestre ocorrem anualmente desde novembro de 2009, por sugestão do estudioso Adão Nonato. A primeira viagem teve por finalidade levar profissionais para filmar, fotografar e obter depoimentos nos locais de estudo, visando a realização de um filme idealizado sobre a história de Jesus. Em 2008, Márcia Valente e Wanda Guerreiro, administradoras responsáveis pela RW Turismo, a convite do amigo André Marouço, na época diretor da TV Mundo Maior e da Fundação Espírita André Luiz, apresentaram uma proposta para o roteiro, a qual passou pela aprovação do Dr. Adão Nonato, que queria também que todos os passageiros desta primeira viagem falassem em Esperanto. Nessa época, e desde muito antes, já éramos muito atuantes em eventos espíritas que ocorriam em São Paulo como voluntários e trabalhadores espíritas. A primeira viagem foi marcada para ocorrer em novembro de 2009, conduzindo pessoas com a finalidade do filme se autopagar, levando equipamentos, profissionais, estudiosos. Com a divulgação feita pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, a procura foi muito grande e, como eram necessários mais recursos, decidimos então completar 2 ônibus. Para tal, precisaríamos de mais um estudioso e decidimos abolir a exigência do Esperanto. O nome do professor Severino Celestino foi sugerido pelo André Marouço, que aceitou prontamente o convite. Seguimos, então, para o Egito e Israel em 8 de novembro de 2009, com 90 pessoas. Uma preciosa viagem de 12 dias, pioneira, com pessoas da doutrina espírita e alguns esperantistas. A nossa inexperiência em viagens para este destino e deste porte nos levou ao sucesso real da viagem. Foram várias ocorrências aparentemente irrelevantes, sem prejuízos maiores, mas que nos permitiram ver que os detalhes fazem a diferença e que seriam estes que nos levariam adiante. Aprendemos com a visão de cada participante, com as diferenças e com as dificuldades. Na região do Egito e Israel, nós ficamos vários dias juntos, caminhando, fazendo as refeições, etc. Por esta razão de estarmos juntos, os guias costumam chamar os grupos de uma forma carinhosa e prática: família. Os participantes dessa nossa viagem gostavam e se divertiam com isso. Quando voltamos então ao Brasil, nós da RW promovemos um encontro, um jantar de confraternização, lindo e emocionante,
E nesse dia foi criada a nossa tão importante família nos passos do Mestre. O que vimos, o que sentimos de perto, os caminhos do nosso Mestre Jesus, despertou o interesse e a necessidade de continuar. Tínhamos uma lista de espera de pessoas que não tinham conseguido seguir conosco nessa primeira viagem. Então convidamos o professor Severino para seguir conosco em uma segunda viagem. Márcia e Wanda adaptaram melhor o roteiro, corrigiram algumas necessidades nos serviços e completaram mais um grupo espírita para a viagem nos Passos do Mestre em 2011, NPM2. Na época, o professor Severino nos chamou a atenção para a importância dessas viagens, que não eram simples viagens, deveriam ser vistas por nós como um projeto e que esta seria a nossa missão, da Márcia e da Wanda, colocando-se à disposição para seguir conosco. A partir daí, então, nós passamos gradualmente a entender a importância desta tarefa, do projeto nos Passos do Mestre, e compreendemos como sendo uma tarefa nossa, de nós três, Márcia, Severino e Wanda. Não é possível prosseguir sem lembrarmos aqui da nossa querida doutora Marlene Nobre, a nossa mentora, que sempre incentivou o nosso trabalho. Nos anos 2000, quando ainda éramos somente voluntárias em eventos espíritas, ela sugeriu um caminho para o desenvolvimento de um certo trabalho junto a grupos espíritas. Sentindo a nossa insegurança, ela simplesmente disse, abrindo aspas, quando você entra neste caminho, neste trabalho, não tem mais volta. Vão e façam o que eu estou mandando. Peguem o telefone, liguem para esta pessoa e digam o que querem fazer. Vocês têm uma missão a cumprir e quando entram por este caminho, não tem como voltar atrás. Vão. Fecha aspas. Assim decidimos seguir em frente, ainda aprendendo e conduzindo, também criando outros roteiros, sempre seguindo Jesus e contando suas histórias e do cristianismo primitivo. As inspirações para as viagens vieram muito por sugestões dos próprios participantes, também estudiosos. E chegamos em 2023, a 13ª viagem a Israel. Hoje nós três seguimos juntos em frente desta missão. Cada um de nós com o seu papel, inclusive com outras pessoas que têm uma participação relevante nas viagens, acompanhando, repetindo ou mesmo na sustentação dos trabalhos. Hoje a RW Viagens Turismo carregamos a bandeira cristã da doutrina espírita, com a finalidade de atender os estudos para todos que decidirem seguir os passos do Mestre, seja onde for. É a nossa missão. Ainda, sobre o projeto Nos Passos do Mestre, importante aqui falar sobre um dos maiores frutos desta nossa ação.
a implementação e orientação espiritual do Evangelho segundo o Espiritismo, diário, das 22 horas. Em 2016, alguém muito próximo a nós adoeceu e algumas pessoas da família nos Passos do Mestre formou o grupo da prece para vibrar pelo doente. Depois de algum tempo, com a boa recuperação da pessoa-alvo deste grupo, Márcia teve a intuição e recomendação para criar o Evangelho das 22 horas. Teria que ser diário, sempre neste horário, pois é o horário de Dr. Bezerra de Menezes, mentor do grupo nos Passos do Mestre. O grupo da prece faria parte do projeto para as vibrações por pessoas que necessitassem. O formato e criação foi discutido com o professor Severino, que concordou em participar em dias alternados com a Márcia. Neste mesmo ano de 2016, foi implementado nos grupos NPMs, tendo larga adesão e participação. No dia a dia, as adesões foram acontecendo. Pessoas se apresentavam, pediram para participar, então incentivamos os participantes a formarem os seus próprios grupos, repassando assim os evangelhos recebidos. Hoje não é mais possível calcular o alcance dos evangelhos diários. Temos conhecimento de que está em diversos países: Portugal, França, Itália, Japão, Suécia e tantos outros. É um lindo trabalho que, com amor e esforço de muitos amigos, se propagou para ajudar um número maior ainda de pessoas. Reconhecemos que este é um dos mais importantes trabalhos do nosso projeto NPM, realizado por nós com muita seriedade, responsabilidade e o que nos dá muita satisfação por atingir um número incalculável de pessoas para ouvir o Evangelho de Jesus. E Jesus nos disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá.
Música